Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que hoje a gente está fazendo o último capítulo dessa série, que é a série sobre o apego, ok? Então hoje a gente vai especificamente falar um pouquinho mais sobre o apego patológico, a gente vai falar sobre o amor. Bom demais, né? Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero só fazer um apelo para quem quiser contribuir de alguma forma com tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, certo? E você de repente pode fazer uma contribuição, seja ela contribuindo, deixa eu ajeitar aqui vocês, contribuindo com Pix, com boleto, com se oferecendo por algum tipo de voluntariado, ou de repente levando mantimentos para lá. Mas enfim, eu vou deixar aqui a vaquinha que o Badinho está organizando. Você pode, como eu disse, usar cartão de crédito, você pode usar boleto, Pix, enfim. E você contribui pelo enchentes@vaquinha.com.br. Você também pode contribuir através da vaquinha do Pablo Marçal, essas são as que eu segui, acompanhei e tudo mais, que é um Pix por telefone, pelo 11 95 276 0363. Lembrando de fazer a doação, então, se for por esse Pix com o final 12, tá bom? Enfim, e se, meu Deus, de repente a tua condição não permite que você não ajude de alguma forma, faça, continue nas orações, que a gente também não perca o foco disso por um bom tempo, porque com certeza uma região muito grande que foi devastada e vai precisar aí não só desse primeiro impulso nosso, agora que a mídia está aquecida e tudo mais, mas um impulso mais permanente. E a gente também lembra aí de contribuir muitas vezes comprando produtos do Rio Grande do Sul, também a gente vai estar contribuindo para a reconstrução deles de uma forma mais sustentável, inclusive, né? Assim a gente ajuda o nosso país e ajuda eles também a se reerguerem aí, ok? Então vamos lá falar hoje especificamente sobre amor e apego patológico, e eu coloquei essa palavra propositalmente porque conforme a gente foi estudando juntos aí ao longo da primeira aula na segunda-feira, e se por algum motivo você perdeu a aula número 1, a aula número 2, todas elas estão disponíveis pelo meu canal aqui do YouTube, @VanessaSanderPsicóloga, no meu canal do Facebook e também no Instagram. Então, se você quer se inteirar mais sobre o apego, e acho extremamente válido de fato a gente se inteirar desses assuntos, por quê? Porque à medida que a gente vai trazendo entendimento sobre nós, a gente naturalmente também vai ter mais entendimento sobre os nossos relacionamentos. E quando a gente falou nessa série aqui, especificamente, a gente focou no aspecto do relacionamento, de como os relacionamentos se dão a partir do apego, por que biologicamente o apego ele foi sendo desenvolvido, criado geneticamente, para que a gente pudesse sair então de um estado de dependência até o momento da reprodução. E aí dentro desse sistema biológico, a gente teve lá um psicólogo chamado Bowlby, em 1950, que ele desenvolveu essa teoria a partir da observação. Então sim, ele foi observando o apego, como que esse apego se dá, o apego ansioso, o apego evitativo e o apego seguro. Ok, continuemos. Então, lá depois do John Bowlby, a gente teve a Mary Ainsworth, que ela desenvolveu outras pesquisas, outros psicólogos que aprofundaram um pouquinho mais e trouxeram um quarto tipo de apego. Ainda assim, nas lives, nas aulas aqui, eu falei muito mais especificamente do apego ansioso e do apego evitativo, porque o desorganizado, o ambíguo, é uma mistura desses dois, ok? E o seguro, vamos dizer assim, que é o ideal que a gente deveria buscar nos nossos relacionamentos. Então hoje eu quero explorar aqui com vocês um pouco mais para a gente começar a entender, tá? Que quando a gente percebe um sintoma, quando a gente identifica um sintoma, é muito mais fácil a gente tomar uma decisão a partir do sintoma que a gente está percebendo. Enquanto a gente encara algumas patologias como normais, alguns comportamentos como normais, a gente tem uma tendência a procurar menos ajuda sobre isso, a gente tem uma tendência a não
não encarar isso como algo que pode ser tratável, e isso é muito perigoso. Então tenham muito cuidado quando vocês olharem aqui esses aspectos patológicos, realmente considerem fazer a terapia. A gente tem os nossos desafios de vida, sim, mas o entendimento faz com que você comece a observar e se posicionar de uma forma que é possível, sim, desenvolver novos hábitos, novos padrões de comportamento que tragam benefícios para você e que tragam benefícios para as pessoas com as quais você se relaciona, ok? Então, só relembrando aqui que o apego evitativo, ele busca, né, nas situações de estresse, de desgaste, ele busca o afastamento, ele busca muito mais a independência dele mesmo sempre, e sobre qualquer circunstância. Geralmente ele às vezes é até desconfiado do parceiro, do companheiro, da companheira, então ele tem essa tendência a não buscar ajuda, a não buscar conforto em situações de estresse, e ele até muitas vezes, quando vê o companheiro passando por um momento de insegurança, passando por um momento de dificuldade, ele inclusive pode se afastar mais. Ele desativa, né? Na aula de ontem a gente explicou exatamente isso, esse sistema é desativado. O apego faz com que a gente faça esse movimento em relação ao outro, mas a gente não precisa ter um apego que seja não saudável. E aí, por isso que a proposta aqui é que você trabalhe o desapego no sentido de eu construo um afeto que sim, pode ser saudável para mim, pode ser saudável para o outro e pode ser saudável para a nossa relação, ok? Então, é válido se questionar aqui na 5ª aula dessa série, como que você, olhando para a tua linha, né, para tua linha de vida mesmo, pegando lá do momento onde você nasceu, as informações que você tem, e aí depois as mudanças que você passou, olhando para essa linha do tempo e para os pontos mais marcantes, como que você foi gerenciando as pequenas e as grandes mudanças. Isso vai trazer um entendimento sobre você e vai trazer um entendimento sobre o teu tipo de apego também, e isso é bastante válido. Então, como que você foi gerenciando essas micro separações, como que você foi lidando com a perda? De repente eu não perdi ninguém ao longo da minha vida, mas como que eu, né, lidei com separações, lidei com mudanças de escola, lidei com uma possível separação dos meus pais, lidei de repente com alguém que precisou ficar internado. Então essas coisas aqui. Oi, Laís, posso sim, fica aqui até o final da live que eu te respondo, tá? Boa tarde, Bianca, seja bem-vinda também, todo mundo que tá aqui no Instagram, Facebook. Então, olhar na linha do tempo, isso pode ser uma tarefa feita escrita, inclusive. Fazer uma linha do tempo, de fato, e nessa linha de tempo colocar esses eventos marcantes e observar esses eventos marcantes, como que eu fui lidando, como é que eu fui fazendo gerenciamento dessas situações. Situações inclusive que são inevitáveis muitas vezes, a mudança de cidade, muitas vezes a mudança enfim, a separação dos pais, a morte de alguém, são coisas que estão fora do controle enquanto criança, ok? Agora, olhando especificamente em relação deixa eu tomar uma aguinha aqui. Agora, olhando especificamente em relação aos comportamentos então patológicos, como que você está assistindo a live, você pode identificar se você de repente tem uma tendência ou tem um comportamento que realmente vai para um perfil altamente ansioso ou para um perfil altamente evitativo, ok? A patologia em si, ela sempre traz essa característica de imobilidade, né, de rigidez, de inflexibilidade. E também, aqui especificamente em relação ao controle, a necessidade de controle, a necessidade de que as coisas se desenrolem de uma determinada forma. E aqui, às vezes, vocês podem pensar assim, por exemplo,
Ah, mas realmente o meu modelo familiar lá, o meu pai com a minha mãe, eles não se davam tão bem, eles não se tratavam tão bem, e de repente isso é justificável. Sim, pode ser que seja justificável. No entanto, às vezes ter um pai e uma mãe que tem um relacionamento muito saudável também pode criar um tipo de rigidez em que você procura um modelo padrão que seja igual ao que eles viveram. E de novo aqui a gente está falando da rigidez. Então sempre precisa ter essa observação com consciência, porque a gente vai ter sempre essa tendência a, se não analisar os próprios comportamentos, as próprias crenças, os próprios pensamentos, a trazer essa característica do enrijecimento. Ou seja, eu não aceito muito as coisas como elas são, eu quero que as coisas sejam como eu imagino que elas devem ser. E isso não tem nada a ver com amor, isso tem muito mais a ver com controle, com crenças, com padrões de pensamento, com o modelo que foi configurado cognitivamente, a tua forma de perceber o mundo e a realidade. Outra questão aqui que é muito comum é o sufocamento, é sufocar o outro e sufocar a si mesmo. E aqui, dificilmente, uma pessoa que sufoca o outro não se sufoca também de alguma forma. A limitação dentro do relacionamento, ela sempre vai promover essa contrapartida no outro, mas para si mesmo. Então eu já ouvi casos doentios realmente, em que a pessoa deixa de fazer coisas para que o outro não tenha desejo de fazer também. Ah, eu gostaria muito de sair com as minhas amigas tomar café, mas de repente se eu sair com as minhas amigas tomar café, eu sair para comer uma pizza com elas, eu vou abrir um precedente e eu não quero ter que lidar com esse tipo de precedente. Esse é um tipo de limitação bastante patológica e bastante comum. A pessoa deixa de fazer coisas, ela limita a si mesma para exercer algum tipo de controle sobre o outro. Isso é terrível e é doentio e vai invariavelmente ir prejudicando ao longo do tempo o relacionamento, a individualidade de cada um. E aí a gente entra justamente em outras coisas que eu anotei aqui, que é essa impossibilidade de deixar o outro ser. Então, essa angústia, essa inabilidade em lidar com a própria angústia, o medo de que o outro se transforme em algo que eu não conheço, é extremamente ansiogênica e faz com que se crie, então, hábitos e comportamentos para que eu controle, maneje o outro de uma forma em que ele permaneça nessa caixinha que eu coloquei ele, ou que eu queria colocar ele. E inclusive bem futuramente, às vezes isso é uma motivação que faz as pessoas perderem o próprio desejo pelo outro. Mas espera lá, você o tempo todo não trabalhou para que ele se transformasse numa coisa que ele não é? E de novo aqui a gente precisa sempre olhar para a responsabilidade que se tem nessa dinâmica, nesse relacionamento e na configuração desse relacionamento. Então essa não permissão para o outro ser, essa não autorização para que o outro flua dentro do experimento da vida, faz com que você se mantenha restrito e faz com que o outro se mantenha restrito também a respeito da possibilidade de crescimento, porque sim, a gente cresce a partir desses experimentos, a gente cresce a partir do olhar para a vida. Eu vou para a vida e eu sinto que eu posso voltar aqui, porque aqui nesse lugar tem alguém que eu amo, e isso me dá segurança, e eu também consigo lidar com o fato de que sim, pode ser muito angustiante que em algum momento a gente possa não estar mais juntos por algum motivo, e eu posso inclusive continuar amando essa pessoa dentro daquilo que ela escolher fazer. Então esse impedimento do ser, ele também é um impedimento do próprio crescimento psíquico. Você fica estagnado e o outro fica estagnado dentro daquele modelo de padrão que eu imagino que precisa ser. E isso é bastante perigoso, ok? Então, observem que nesse apego patológico é muito comum, portanto, o medo. Existe um medo muito grande, E na live de ontem eu expliquei por que esse medo, principalmente, ele é mais observável no tipo de apego ansioso, porque ele
Qualquer mudança do outro gera insegurança nele e ele também tem muito mais dificuldade de se autorregular sozinho. Então, esse medo, do que se tem medo? Você está assistindo a minha live e de repente você diz, realmente eu até gostaria de terminar um relacionamento, de repente esse relacionamento já não é mais saudável para mim, já não é mais saudável para o outro e eu permaneço aqui porque eu sinto medo de ficar, medo da solidão, medo de ficar sozinho. E aí que você permanecer vai gerar cada vez mais estados, então, que não são saudáveis. Já te respondo sim, tá, Laís? Tá fazendo sentido o que eu tô falando até aqui? Meu microfone. Ai, Érica. Aqui no Instagram não tem como eu ajeitar, minha querida. Se você quiser vir pro YouTube, @VanessaSanderPsicóloga, de repente a qualidade lá pode estar melhor. Ou no TikTok também, né? Psicóloga Vanessa Sander. Mas aqui especificamente no Instagram não tem como eu alterar o microfone. Tem mais alguém que tá com questão de microfone aqui? Que tá com dificuldade de ouvir? Só sinaliza aqui pra mim, tá bom? Então, o que basicamente faz com que esse apego fique um apego patológico? Basicamente é a ineficiência, então, aí que se tem sobre o autocontrole, que se tem sobre como que eu vou fazer essa autorregulação de uma forma que é saudável. E aí sim precisa se buscar terapia para trabalhar isso, para desenvolver essas habilidades, para desenvolver novos comportamentos que tragam então mais saúde nessa convivência, né? Algumas falas são muito comuns também, né? A minha vida perdeu totalmente o sentido, eu não vejo mais valor na minha vida. Não é que você não vê mais valor na sua vida depois desse término, você já não via antes. E provavelmente você buscou essa relação então para você sentir de alguma forma que você conseguiria se autorregular, se controlar. Então, tome muito, muito cuidado com isso, porque as falas também revelam muito sobre o comportamento, sobre o que eu consigo e eu não consigo lidar, e sobre a minha dificuldade de desenvolver novas habilidades que sejam saudáveis no cotidiano, né, na vida em si. Agora, olhando especificamente para o amor, né, o que seria então uma expressão do amor? O que seria algo saudável dentro de um relacionamento? E aí tem uma frase do Balzac que é bastante interessante, eu particularmente gosto muito, que ele diz assim, que o amor, ele não é um sentimento, ele é uma arte. E é muito bonito de fato quando as pessoas trabalham o autoconhecimento, porque não quer dizer que você não vá muitas vezes se sentir inseguro, que você não vá eventualmente ficar talvez enciumado com alguma questão, ou que você de repente não vá perceber que você está distante porque você está com medo de estar perto, ou que de repente você quer ficar perto porque você está com medo de ficar distante, né? Mas é você começar realmente a respeitar esse limite em que você pode criar uma vida, um relacionamento legal. Eu sempre penso num quadro, né? Aqui tem um quadro que foi uma amiga minha que pintou, esses quadros que eu tenho aqui, também é uma terapeuta. E aquele quadro ele estava branco e de repente não tinha nada ali. E de repente ele começou a ter coisas, ele começou a ganhar uma identidade que é só dele. E a gente não sabe quanto tempo que eles vão viver e quanto tempo que ele vai durar e quanto tempo que vai ser legal ele ficar aqui. Mas durante esse período, né, dessa transição, então, entre o não existir e existir algo, eu precisei deixar isso livre, né? Eu diminuí os julgamentos. Então, quer dizer que eu não vou deixar de sentir alguma coisa ou outra, uma insegurança, porque o amor em si, ele também tem essa característica, né, da instabilidade no sentido de, não é bem instabilidade a palavra, né? Mas imprevisibilidade.
essa característica da imprevisibilidade. Por quê? Porque esse outro com o qual eu me relaciono, ele também sempre está amadurecendo, ele sempre está construindo as coisas dele, ele tem a vida dele, ele tem os interesses dele, os desejos dele. Então é muito bonito, de fato, quando você começa a observar esse outro, observar a vida como uma obra de arte. Eu olho para isso, eu contemplo isso, e eu sei que isso pode gerar uma instabilidade, mas eu não permito, boa tarde, Ronaldo, seja bem-vindo, eu não permito que a minha insegurança seja maior do que o amor que eu posso expressar por esse ser. Então essa permissão, vamos dizer assim, que se dá para experimentar a vida, ela precisa de alguma forma começar dentro de você. E aí quando você começa a experimentar essa liberdade dentro de você, você também consegue experimentar essa liberdade em observar o outro, sem que isso gere tanta insegurança que você precise controlar ele, que ele precise agir de uma determinada forma para que eu precise amar. Eu sempre dou uma comparação assim, né, entre uma pera e uma maçã. De repente você deseja uma pera e você começa a se relacionar com uma maçã, e aí você olha todos os dias para aquela maçã desejando que ela seja uma pera. Isso é terrível. Porque eu não consigo encontrar alguém, porque eu não consigo ficar sozinho, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem ninguém. Então, de novo, sinal que você precisa voltar a algumas casas, e o que você precisa não necessariamente é um relacionamento. Você precisa começar a desenvolver a capacidade de se autorregular, de ter autocontrole, inclusive aqui falando de um relacionamento que não é saudável. Vamos imaginar que você pode ser extremamente apaixonada por uma pessoa, mas aquele relacionamento em si, a configuração daquele relacionamento, ela não é saudável para você e não é saudável para outra pessoa. Mas Vanessa, eu ainda amo essa pessoa, mas eu ainda sou apaixonado pela pessoa. E aqui, de novo, a autoestima, o autocontrole, ele faz com que você tome uma decisão que é sim mais racional. Não significa que eu vou deixar de amar essa pessoa, não significa que essa pessoa não vai estar no meu coração por um bom tempo, talvez, ou por um tempo, mas eu compreendo que isso não é saudável para mim e isso não é saudável para ela. Então eu respeito o sentimento que eu tenho a respeito dessa pessoa, mas eu tomo uma decisão que é saudável para mim. Eu tomo uma decisão que é saudável para nós dois, porque desse jeito que tá, realmente não tá fazendo bem. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui para vocês? Então, o amor em si, ele tem esse foco na integridade, né? E a meu ver, inclusive, muito a respeito da subjetividade dessa pessoa. Eu não preciso saber tudo dessa pessoa, eu não preciso saber exatamente tudo que está acontecendo com essa pessoa. E eu consigo olhar para essas coisas que acontecem dentro da subjetividade desse outro ser que eu amo, sabendo que isso às vezes pode me deixar, como eu falei, pode gerar uma imprevisibilidade, e ainda assim eu conseguir expressar afeto por essa pessoa sem ressentimentos, sem controle, sem cobrança de que as coisas sejam de uma determinada forma. E agora eu vou dar um exemplo que eu já vi acontecer muito. Por exemplo, o marido perdeu o pai ou perdeu a mãe. E aí ele fica triste. Ele fica triste porque ele perdeu alguém que ele ama muito. E a esposa ou o marido, enfim, olhando para aquela situação, vendo a mulher ou o marido triste, ela quer fazer algum tipo de intervenção drástica, um tipo de intervenção dramática. Não, mas você tem que levantar a cabeça, você tem que ficar bem. Essa pessoa vai ficar bem, e esse é um exercício de respeito. Então eu olho para essa pessoa, eu sei que de repente ela está passando pelo processo dela, de repente ela perdeu o emprego dela, e ela está lidando com essas coisas dentro dela e com essas novidades. Isso é subjetividade também. E eu consigo olhar para essa pessoa com respeito. Eu posso me posicionar, posso oferecer amparo, apoio, posso me comunicar com essa pessoa? Sim, eu posso. Mas eu também posso compreender que a forma dela lidar com as coisas não é do jeito que eu costumo lidar. E isso não necessariamente é um problema.
Então, quando eu tenho essa dificuldade de lidar com a subjetividade do outro, é porque eu também tenho dificuldade de lidar com a minha subjetividade, e eu tendo a ser inflexível em relação ao outro, em relação a mim, em relação à vida de uma forma geral. Então, traz mais esse aspecto da imprevisibilidade, olhando com mais flexibilidade para as coisas, né? E compreendendo que, e respeitando que existe esse movimento do outro, o outro está em movimento, e eu olho, eu exercito então olhar com respeito para essa pessoa, tá? Mas enfim, observando agora então, qual que seriam as habilidades aqui que seriam desenvolvidas em terapia para que você saia de um apego patológico, para que você vá arrumando ao amor, porque para a psicanálise, por exemplo, o amor é um sintoma, e ele é um sintoma que faz com que a gente desenvolva outros sentimentos, né? Um sentimento que é tão sublime como o amor. Mas quando você está então num sentimento de apego patológico, o que está faltando aqui, né? Está faltando melhorar a sua autoeficácia, e isso é trabalhado em terapia. O que é autoeficácia? Eu sei para onde eu quero ir e eu estou me movendo em direção às metas que eu quero ir. Ou seja, eu não estou regularmente repetindo padrões de comportamento, ações, escolhas que sempre me levam para o mesmo lugar de sofrimento, que sempre me levam para o mesmo lugar de isolamento, que sempre me levam ao mesmo lugar de me acoplar ao sofrimento e achar que a vida então é só isso, tá? Aumentar a autoestima, isso também é trabalhado na terapia, o autorrespeito, e também as estratégias de resolução de problemas. Por quê? Né? Ontem, olhando na aula de ontem, a gente já sabe que a pessoa que tem um apego ansioso, quando ela está passando por sofrimento, ela vai conectar mais ao sofrimento, à situação que traz sofrimento, ela vai se tornar obstinada em relação a isso e ela não vai ter a resolução disso. Ou seja, existe um padrão de comportamento disfuncional aqui que foi trazido e que permanece e que mantém você, inclusive, no sofrimento. Se a gente for olhar para um estilo já evitativo, a gente também sabe que o estilo evitativo, ele vai buscar o isolamento, mas ele vai buscar o isolamento cortando esse sistema de apego, se afastando de tudo e de todos e mitigando o sofrimento dele, fingindo que aquilo que ele está sentindo, ele não está sentindo. Então, ele corta esse sistema. E isso também não é saudável por outros motivos, ok? Então, gente, o desapego aqui, ele não caracteriza, então, a falta de sensibilidade, a falta de respeito, a falta de respeito até com os próprios sentimentos, a falta de respeito com o próprio corpo. O desapego aqui simplesmente é como o exercício do respeito à liberdade do outro, o exercício de respeito do desenvolvimento do outro. Então, uma pessoa que ela já se emancipou emocionalmente, ela consegue sim ser capaz de olhar para essa palavra liberdade, liberdade minha, liberdade do outro, sem que isso seja censurado, né? E imaginar que então a liberdade tem a ver com libertinagem. Não tem nada a ver com libertinagem. Liberdade é no sentido de eu olhar esse outro ser e querer a felicidade dele, mesmo que a felicidade dele possa significar não estar mais perto de mim. E isso seja em relação a uma amizade, seja em relação a um relacionamento afetivo. Então, respeitar que, de repente, no pior dos cenários, eu morro de medo que de repente essa pessoa decida que ela não vai mais ser feliz do meu lado. E ainda assim, eu ter, então, o autocontrole para lidar com essa situação e dar essa liberdade para que o outro siga a vida dele nos termos que ele entende que façam sentido para ele. Então, aí sim você está trabalhando para promover o afeto e não a opressão, ok?
Vamos lá, alguma pergunta por aqui? Agora eu vou responder. Eu vi que tiveram pessoas que fizeram pergunta aqui pelo Instagram, mas eu queria que vocês me falassem também, especificamente, sobre esse tema que a gente trabalhou essa semana, se fez sentido essas aulas aqui. Enquanto isso, eu vou respondendo as outras perguntas que foram feitas aqui. Laís, será que tá por aqui ainda? Ela me perguntou se a ansiedade pode causar o bruxismo. Sim, a ansiedade pode causar o bruxismo, sim, tá? E aqui de novo, à medida que você vai desenvolvendo a capacidade de lidar com essas questões ao longo do seu dia, menos sintomas você vai trazer na parte noturna, né? Nos teus sonhos ou dormindo. Então esse ranger de dentes muitas vezes tem a ver com a inabilidade de se lidar com sentimentos de raiva ou com sentimentos que causem ansiedade em você, tá? E do que você tem esse tremor, Laís? O tremor é nas pernas? Tem algum tipo de limitação, de repente? Me fala aqui, ok? E o bruxismo Então, lembrando que, por exemplo, em casos de a criança tem enurese noturna, né? Ela também passa por situações de medo ao longo do dia, que ela não consegue lidar, ou às vezes até sonhos sobre medo, e aí ela acaba tendo sintomas noturnos também, tá? Boa tarde, Ronaldo, seja bem-vindo. Ok? Então, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, não sei se a Laís já foi, tá? Tem uma live minha só falando sobre ansiedade, Laís, porque lembrem, o sintoma nunca vem pra gente brigar com o sintoma vem pra gente olhar para algo que a gente não está olhando. Então, é válido você assistir essa live, tá lá no meu canal do YouTube, @VanessaSander_psicóloga. Eu tenho certeza que essa live pode ser bastante útil para você, assim como também tem materiais para você, pode fazer dormindo, para você dormir melhor e você começar a reorganizar os teus pensamentos aí a respeito dessa ansiedade que está sendo gerada, ok? Pessoal, eu amei fazer essa série com vocês. Eu vou procurar interagir no final de semana agora com vocês. Então, se você não me segue ainda lá no Instagram, @psicóloga_Vanessa_Sander, me siga lá e faça também interações comigo, sugestões de temas. Então, a gente vai começar agora, nesse final de semana, já a definir o próximo tema da semana que vem. E é muito bacana porque essas últimas séries todas foram vocês que sugeriram para mim e ficaram muito legais. Todo mundo tem gostado, participado e assistido. Então, quem quiser ou tiver um tema assim, Vanessa, eu realmente gostaria, isso aqui está acontecendo na minha vida e eu gostaria de olhar para isso mais profundamente, com mais entendimento, mais discernimento, entra lá e faz a sua sugestão ou manda um direct, uma mensagem em algum desses canais aqui, porque todos os canais, graças a Deus, tem como vocês enviarem mensagens aqui para mim, tá? Seja pelo Facebook, YouTube, Instagram ou TikTok. E também quero relembrar quem puder fazer contribuições para as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Eu vou deixar aqui a vaquinha que está sendo organizada pelo Badim, enchentes@vaquinha.com.br, ou pelo telefone que o Pablo Marçal disponibilizou, que você pode fazer um Pix deixando o 12 no final, que é o 011 95276 0363, e de repente ao longo desses meses aí dá preferência para os produtos que são desenvolvidos e criados, e sejam eles físicos ou online lá do Rio Grande do Sul, ok? Bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira a gente se encontra de novo na live. Se você quer, manda uma sugestão de tema aqui para que a gente trabalhe isso já na semana que vem, tá bom? Um beijo para todo mundo. Vou encerrar aqui a live pelo Facebook.
Vou encerrar também pelo YouTube e aqui pelo... Obrigada, Érica. Se você puder, as outras lives ficaram salvas aqui no Instagram e ficaram salvas lá no YouTube também. Então, se você quiser, lá no YouTube tá na ordem certinha, pra você saber os fundamentos do apego, os 4 tipos de apego. A live de ontem também ficou muito legal, porque eu falei sobre ciúme e intimidade, que são coisas muito estressantes para alguns tipos de apego. Então, volte sempre e se gostou, assista lá esse outro, se inscrevam no canal, porque quando você se inscreve no canal, ele manda as notificações automaticamente para vocês no e-mail também, tá bom? Ó, gostei muito que você veio, um beijão para todo mundo aqui também que tá no